Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 8 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Naquele tempo, depois de ter multiplicado os pães, Jesus obrigou aos discípulos que entrassem sozinhos numa barca e que fossem para Betsaida, que fica do outro lado da margem do lago, enquanto ele iria se despedir da multidão. Depois de despedir-se deles, Jesus subiu a uma montanha sozinho para orar e permaneceu ali. Pela madrugada, e na montanha, ele viu que os discípulos estavam tendo muita dificuldade para remar, estavam cansados, porque a maré estava contrária. E eles estavam apavorados. Por a madrugada, Jesus foi até eles caminhando pela água. Quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram muito assustados e pensaram que fosse um fantasma e gritaram de medo. E Jesus disse-lhes: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Depois Jesus subiu na barca com eles e o vento se acalmou. E eles não haviam compreendido a multiplicação dos pães, e nem tampouco o que estava ali acontecendo. Eles tinham os corações endurecidos. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E novamente a Palavra de Deus quer tocar um órgão muito sensível, que é uma terra às vezes incorrigível, que é uma terra impenetrável para o ser humano, chamado coração. A primeira leitura de hoje, o apóstolo João, na primeira carta, vai continuar a sua reflexão sobre o amor, onde ele diz que não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou. É Ele que nos amou e veio nos resgatar, de tal modo que aquele que ama permanece em Deus, e aquele que não ama não pertence a Deus. E na sua meditação de hoje, o apóstolo, refletindo sobre essa capacidade de amar, ele vai dizer que nós somos testemunhas e guardamos os mandamentos quando nós somos capazes de amar também. Quer dizer, não são os conhecimentos acadêmicos, nem os conhecimentos doutrinários, nem as vestes externas, tudo isso é bonito e importante, mas se no coração não há amor e compaixão, então nós não somos verdadeiros filhos de Deus, porque Ele derramou sobre nós o seu Espírito. E ele conclui essa carta de hoje com uma passagem muito interessante, onde ele diz: para aqueles que estão aprisionados no medo, o que eles miram, o que eles enxergam, é o medo, é o castigo. Mas para aqueles que estão livres no amor, o que eles enxergam é a bondade e a misericórdia de Deus, e por isso eles também se abrem ao amor. Porque o Senhor nos ama apesar de tudo. Apesar de tudo, uma coisa que Deus não pode deixar é de amar. Então, que essa palavra hoje anime meu coração e o seu também, e que nos anime e que aqueça as friezas e tibiezas dos nossos corações, porque eles podem ficar também endurecidos, como o evangelho de hoje termina. Os discípulos viram, eles foram testemunhas oculares da multiplicação dos pães. Mas eles ainda não têm uma compreensão profunda sobre a identidade de Jesus, quem é Jesus, porque para eles Jesus é mais um profeta, como o profeta Elias, que também multiplicou a farinha, como muitos outros profetas que também multiplicaram os pães, ressuscitaram mortos. Então, para eles Jesus é mais um profeta, é um homem poderoso em palavras e em ações, mas parou aí. Para eles é isto. Então eles não compreenderam aquela multiplicação dos pães, porque às vezes os milagres podem não ser sinais para nós. Quantas pessoas, por exemplo, se converterem em consumidores de milagres? Querem milagres numa tenda de milagre a todo momento, mas não se convertem de vida, porque elas fizeram de Deus um gênio da lâmpada para resolver seus problemas, satisfazer suas necessidades básicas, e não como um sinal de conversão de vida. Não como um sinal que ilumina a vida da pessoa e faz a pessoa ser melhor e também cheia de compaixão. Por isso os discípulos não compreenderam o sinal da multiplicação dos pães.
Eles não compreenderam. Jesus obrigou a eles a entrar numa barca sozinhos. Eles deveriam passar para o outro lado da margem, para a cidade de Betsaida, enquanto Jesus iria se despedir da multidão. E assim que ele se despediu deles, ele vai diretamente ao Pai. Ele sobe ao monte para orar, permanecer diante do Pai. Aqui está um grande ensinamento de Jesus para mim e para você, porque a oração tem sido um tendão de Aquiles para os nossos movimentos e pastorais e a nossa igreja. Um tendão de Aquiles, porque a oração é tudo, mas nem tudo é oração. Jesus sobe então para o seu colóquio com o Pai, e por a madrugada ele vê do monte ele vai ver isso. Ele vai ver que os discípulos estão enfrentando dificuldades contra as marés do lago, porque estavam contrária. A vida não estava favorável a eles. A história não estava favorável a eles. A onda não estava favorável a eles. E com isso eles estão cansados de remar. Jesus, então, cheio de compaixão, com o olhar cheio de compaixão, ele vê as dificuldades dos seus discípulos, que estão cansados de remar. E por isso, ele vai caminhando sobre as águas. E eles tomam o maior susto, porque eles pensam que é um fantasma. Porque eles não têm a consciência sobre Jesus de Nazaré, eles não sabem, eles vivem, dormem com ele, mas eles ainda têm os corações limitados, têm os corações duros, ou eles não querem crer. Porque às vezes a fé é limitada porque nós não queremos ir além da necessidade básica, além do mágico, além do necessário. E assim os milagres não são somente milagres, mas não são sinais de conversão, que fazem acontecer aquele acontecimento chamado luminoso, que é uma iluminação na vida da pessoa, que converte a vida da pessoa, que transforma a vida da pessoa. Jesus vai caminhando sobre as águas até eles, querendo passar na frente deles, porque Jesus está sempre na frente dos seus discípulos, caminhando com eles, protegendo a eles e dizendo: coragem, não tenham medo, sou eu. Jesus entra na barca, e quando nós sentimos Jesus presente em nossa vida, os ventos se acalmam, os maremotos se acalmam, os terremotos se acalmam, porque Jesus está presente. Jesus é a nossa segurança, o nosso consolo, o nosso conforto. Por isso, quando Ele não está presente e o mar da vida está agitado, nós também ficamos apavorados, perdidos, sem direção. E muitas vezes eu e você também teremos que, com Jesus, caminhar sobre as águas. A água do medo, principalmente a água do medo, a água do desânimo. E fortalecidos por Jesus, nós teremos que caminhar sobre esta água. Por isso os milagres devem ser para mim e para você um sinal que converte a nossa vida, um sinal que transforma a nossa vida, um sinal que nos faz ter olhos de compaixão. E aqui está o grande desafio para a nossa evangelização: termos olhos e coração de homens e mulheres de compaixão, que mesmo atravessando os momentos difíceis da história, mesmo cansando às vezes de remar na história, nós confiamos que Jesus está conosco e diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Mas para isso, é preciso que os corações estejam sensíveis, é preciso que os corações estejam abertos, e o coração é uma porta que só se abre de dentro para fora, só se abre de dentro para fora. Por isso depende de mim e depende de você respondermos aquilo que Jesus nos pergunta: o que queres? O que desejas? O que buscais? A palavra de hoje é um grande momento de incentivo para mim e para você, mesmo quando experimentamos a maré da vida alta, contrária, e quando estamos cansados de remar. E Jesus também surge para nós dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. E permita a Deus que também os nossos corações não estejam endurecidos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.